Olá, olá, 16 de abril de 2021, confira as principais notícias desta sexta-feira. Governo do Estado anuncia que começa na próxima semana a vacinação de professores em todo o Maranhão. Caixa antecipa em 15 dias calendário de saques do auxílio emergencial. No quadro Bem Viver, saiba quais os cuidados que devemos ter com a voz nesses tempos de pandemia. Confira ainda a expectativa do Sampaio para o jogo contra o Ceará pela Copa do Nordeste. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você ligado na TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão. Hoje é sexta-feira. Daqui a pouquinho a gente vai falar de um outro assunto extremamente importante, que é a gestão financeira de micro e pequenas empresas, por exemplo. A gente vai falar sobre alternativas que existem nesse ambiente de grande concentração aí bancária, alternativas que existem, por exemplo, para capital de giro, enfim, para essas pessoas conseguirem gerenciar melhor a área financeira das suas empresas. A gente vai falar sobre esse assunto, recebendo aqui no estúdio um especialista no assunto, para falar, inclusive, desse tempo de pandemia, qual tem sido o impacto nesse mercado por conta dessa crise que a gente sabe econômica que vivemos. Ontem, um dado importante que o Sebrae divulgou, 69% dos micro e pequenos empresários estão endividados. E aí, o que fazer diante desse quadro? Existem alternativas, saídas que sejam importantes? A gente vai falar sobre o assunto daqui a pouco no quadro É da Sua Conta aqui no nosso Bom Dia, tá bom? Um ótimo dia para você que está na capital, no interior do estado, acompanhando a gente. Estamos em Imperatriz, Codó, Açailândia, Imperatriz. Você que nos acompanha na Baixada Maranhense, os amigos de Pinheiro, de Santa Helena, acompanhando a nossa programação ligados no Bom Dia nesta sexta-feira. E olha como é que a gente começa o programa hoje, mostrando o trânsito na capital nessa sexta-feira. Vamos ver como é que tá? A gente mostra para você o trânsito começando com a Ponte Bandeira Tribuzzi, Avenida Carlos Cunha. Olha, já é grande a movimentação por lá, hein? Imagens ao vivo nesse momento você tem a pista da direita, quem segue no sentido centro, pista da esquerda, quem vem aqui para o bairro do Jaracati. É grande a movimentação, mas sem lentidão no trânsito. Não há também informação de acidentes nesse instante. A produção me confirma aqui que não há acidentes registrados nesse período, nesse ponto aí, e, portanto, o trânsito vai fluindo normalmente nessa manhã de sexta-feira. A gente mostra ao vivo prestação de serviço, segundo ponto para você, aqui na capital de todos os maranhenses. Vamos sair de uma ponte para outra? Vamos lá? A gente sai da ponte do Jaracati para a ponte do São Francisco, olha só, e rapidinho a gente já chegou aí na ponte do São Francisco. Você vê aí, maré tá cheia, 2 pistas liberadas no sentido centro, uma pista no sentido contrário, que é São Francisco. Você vê aí a pista da direita no sentido São Francisco, a pista da esquerda quem vem de lá para o centro da cidade. E o trânsito é tranquilo também, não há nenhuma interrupção aí na ponte que liga o bairro do São Francisco ao centro histórico da cidade. Importante ligação aqui nesta Ilha do Amor, na capital de todos os maranhenses. Vamos mostrar ao vivo o terceiro ponto? Vamos para o elevado da Coama, na Avenida Jerônimo de Albuquerque. A gente vai agora para lá, ó, rapidinho, com esse monitoramento que é feito pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, no elevado da Coab, também tranquilo o trânsito. A pista da direita, motoristas que descem no sentido Angelim, Coama, centro da cidade. Para quem vai no sentido São Cristóvão, Coab, a pista da esquerda, no elevado o trânsito está tranquilo, como você vê aí nas imagens em tempo real. Quarto ponto que a gente mostra para você em São Luís do Maranhão agora, ao vivo, é a Avenida Jerônimo de Albuquerque, agora no Roque Santeiro, no antigo Roque Santeiro. Um outro ponto já é lá na ponta, olha aí, já é mais complicado o trânsito aí, já é mais carregado nesse momento. Você vê nas imagens, pista da direita quem segue no sentido Angelim, no sentido centro, Coama, é o pessoal que está aqui nessa pista do lado esquerdo. Um ótimo dia, uma boa sexta-feira para você que nos acompanha, prestação de serviços, informação o tempo todo que não para. É aqui no nosso Bom Dia Maranhão, até às 8 horas da manhã, quando chega o primeiro impacto. Você ligado com a gente em toda a capital e ligaram com a gente no interior do estado também, os amigos do bairro da Liberdade, no centro, na Camboa, no Monte Castelo, na área Itaquibacanga. Pessoal acompanhando a nossa programação. Vamos ver o trânsito agora na segunda maior cidade do estado? Vem comigo que a gente vai agora para a Avenida Getúlio Vargas, cruzamento entre as ruas Pará e Amazonas. A gente vai para lá nesse instante, olha aí, ó, imagens de Imperatriz ao vivo para você nessa manhã. O trânsito está tranquilo nesse ponto da cidade nesse instante. Aos amigos que nos acompanham em toda a região tocantina, o nosso abraço, o nosso muito obrigado pela audiência, viu? Depois de 2 dias de paralisação, gente, motoristas e cobradores das empresas Viação Estrela e Aroeiras que fazem transporte público na capital voltaram a trabalhar na tarde de ontem. Segundo o Sindicato dos Rodoviários,
ficou acordado que a Aviação Estrela vai iniciar imediatamente o pagamento dos dias descontados nos salários dos funcionários. Já em relação aos rodoviários da empresa Aroeiras, que também os funcionários amanheceram ontem, de braços cruzados, os patrões se comprometeram em pagar o salário integral dos trabalhadores de imediato, portanto, paralisação que também foi suspensa nesta empresa. Nós mostramos aqui os 2 dias seguidos a paralisação, o transtorno causado por conta dessa paralisação aí, último recurso encontrado pelos trabalhadores, segundo eles, para tentar pressionar aí a classe patronal e, ao final, ontem houve desde ontem, portanto, já o pagamento liberado para esses funcionários e hoje, eu repito, temos o transporte circulando normalmente em toda a cidade. Só a Aviação Estrela, você sabe, eram mais de 30 bairros da cidade que ficaram aí com o atendimento, o acesso a esse serviço bastante complicado nesses dois últimos dias. Vamos em frente, são 7h06, 7h06 e você ligado aqui no nosso Bom Dia Maranhão. Vem comigo aqui, a partir da próxima semana, boa notícia, hein? Professores da rede pública e privada de todo o estado começam a ser vacinados contra o novo coronavírus. O Eduardo Bueno tem mais informações para nós. Uma boa notícia para a gente encerrar a semana, Eduardo. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Que bom, né? A gente poder terminar a semana com uma boa notícia como essa. O anúncio foi feito ontem à noite pelo governador Flávio Dino. Ele disse que os profissionais da Ativa, que têm 50 anos ou mais, vão poder se vacinar a partir do próximo dia 20 de abril. Ele, inclusive, lançou nas redes sociais um vídeo trazendo detalhes sobre essa vacinação. Vai ficar a cargo das prefeituras municipais esse cronograma, que já foi estabelecido e seguindo as normas do Plano Nacional de Imunização que são previstas aí pelo governo federal. Então é o governo federal que faz o plano nacional, envia as doses, adquire e envia as doses, aos estados cabe a distribuição e aos municípios também a montagem desse calendário. Então agora a gente vai conferir o que foi que disse o governador Flávio Dino nesse vídeo. Nós vamos iniciar esta vacinação abrangendo todas as redes, ou seja, federal, estadual, municipal e particular, levando em conta todas as categorias, ou seja, professores, professoras e outros profissionais da educação que trabalhem nas escolas, nas faculdades, nas universidades. Esse trabalho de imunização começará no dia 20 de abril, na próxima semana, com a idade de 55 anos ou mais. Trabalhadores, trabalhadoras da educação, da Ativa, de todas as redes, com 55 anos de idade ou mais, poderão se imunizar. A Secretaria de Estado da Saúde e os municípios vão transmitir os detalhes. A vacina ocorrerá por etapas, estamos começando com esse primeiro grupo etário, nas outras semanas vamos estendendo a imunização, porque sabemos que a ampliação da cobertura vacinal é um vetor decisivo para que nós possamos vencer o coronavírus. Bom, Adalberto, só retificando e ratificando também, são 55 anos ou mais, então a boa notícia para os profissionais que atuam na área da educação, eles vão poder ser imunizados a partir do dia 20 de abril, mas todos os detalhes dessa imunização dos profissionais da educação também devem ser repassados pelo próprio governador na coletiva que acontece tradicionalmente às sextas-feiras. Daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, ele deve trazer, então, ainda mais detalhes sobre essa vacinação. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Bueno. E ontem os secretários de Estado da Educação, Felipe Camarão, e da Saúde, Carlos Lula, disseram que uma live na noite de hoje vai dar detalhes também sobre a vacinação de professores e profissionais da educação. Vamos ver o vídeo. Alô, professores e professoras do Estado do Maranhão, de todas as redes, eu estou aqui com o secretário Carlos Lula. Como vocês sabem, o governador acabou de anunciar o plano de vacinação para os educadores, para os profissionais de educação aqui do Maranhão. Eu e o secretário Carlos Lula faremos uma live às 19h30 para explicar mais um pouco sobre isso, não é isso, Lula? 19h30, explicando tudo. Aí não perca para a gente explicar. Na terça-feira a gente está começando a vacinação no Maranhão inteiro, nos 207 municípios. Vacina já! São 7 horas e mais 9 minutos, 7h09. Nós vamos agora trazer informações sobre os dados da vacinação no Maranhão. Você confere aqui na tela com a gente. São 838.809 doses no Maranhão. Em São Luís, 169.800
96 doses. Portanto, o dado aí atualizado em relação à vacinação é esse que nós temos aqui no estado do Maranhão. Tivemos aí uma suspensão da primeira dose em Imperatriz, em São Luís também, mas deve ser retomada, já que hoje nós teremos a chegada de novas doses aqui ao Maranhão. Daqui a pouquinho, no nosso Giro de Notícias, você vai conferir mais detalhes sobre a quantidade de doses que chegam hoje aqui ao estado do Maranhão e a que se destinam essas doses. Já já você vai conferir. Nós vamos atualizar os números em relação ao boletim da pandemia aqui no estado do Maranhão. O último boletim divulgado na noite de ontem pela Secretaria de Estado da Saúde aponta um total de 252.848 casos. Desses casos, 228.473 foram recuperadas, pessoas recuperadas. O total de casos ativos soma agora 17.638. São pessoas que estão em leitos de UTI, estão em enfermaria, estão se recuperando em casa. São 17.638, número que ainda é muito alto. Infelizmente, o total de óbitos agora chega a 6.737 e os novos casos registrados nas últimas 24 horas, 59 na ilha de São Luís, 37 em Imperatriz, 294 nas demais regiões. A gente fica sempre atento, né, à ocupação de leitos de UTI. A gente acompanha agora a ocupação de leitos de UTI aqui na capital e no interior, na rede estadual de saúde. Confere aqui, ó. Está na tela um total de 271 leitos, 241 ocupados, livres 30. Temos aí, portanto, 88,93% é a taxa de ocupação. Agora a gente vai ver como é que está a ocupação de leitos de UTI em Imperatriz. Total de leitos de 72, 53 ocupados, leitos livres 19, a ocupação chega a 73,61% na segunda maior cidade do estado, no caso Imperatriz. Os leitos das demais regiões, a gente tem a ocupação na tela para mostrar para você. A gente tem 243 o total de leitos, ocupados 163, leitos livres 75, a ocupação chega a 69,14%. São os últimos dados, números, registros oficiais sobre o assunto. As sequelas da Covid-19 podem levar as vítimas da doença para uma longa jornada de recuperação. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento gratuito para quem necessita do atendimento. Cada exercício é um passo importante na caminhada pela retomada à saúde. A rotina de reabilitação da Dona Terezinha pós-Covid é a esperança de voltar a fazer o que antes era costumeiro. É andar normal. Andar, filha, normal. Eu ainda não estou conseguindo, mas vou conseguir. Com a ajuda de Deus, eu vou andar solta. A idosa de 78 anos ficou 3 meses internada. Hipertensa com 7 estentes, ela chegou a ser entubada e traqueostomizada. Quando saiu do hospital, não conseguia falar nem andar. Os sintomas e limitações costumam acometer pessoas que apresentam quadros mais graves da doença, como a Dona Terezinha, mas também podem aparecer em casos moderados. Ao longo desse 1 ano de pandemia, 228.175 pessoas venceram a Covid-19. Mesmo consideradas curadas, muitas pessoas permanecem lutando contra as sequelas deixadas pela doença. Os pacientes que tiveram Covid-19, alguns deles foram entubados, traqueostomizados, evoluíram com um déficit no sistema cardiorrespiratório, um déficit no sistema motor. Alguns pacientes tiveram sequela neurológica. Então, todos esses pacientes nós podemos atender nesse programa pós-Covid. Os tratamentos de reabilitação estão sendo ofertados gratuitamente pelo SUS na APAE, em São Luís. Fisioterapia aquática, respiratória, setor adulto, nutrição, enfermagem e psicologia são integrados para a recuperação dos pacientes. Para fazer a avaliação inicial, interessados devem solicitar agendamento pelo número 3216-4318. É preciso apresentar o teste sorológico que comprove o IgG positivo para evidenciar que o paciente teve coronavírus e já possui anticorpos. Na avaliação também é preciso apresentar o cartão do SUS e o RG. De acordo com a nossa experiência aqui no programa, graças a Deus, até hoje, a gente está tendo muita resposta positiva em relação à reabilitação dos pacientes, né, nas diversas áreas.
tanto nas sequelas motoras, nas sequelas respiratórias, nas sequelas neurológicas. Mais de 500 pessoas já fizeram tratamento para a recuperação das sequelas deixadas pela doença na APAE. A Márcia foi resistente ao tratamento, mas hoje sente a melhora trazida pela fisioterapia. Cada dia é uma evolução, cada dia é uma história diferente. Vamos nos reabilitar, né? Não adianta você ter sequela de Covid e ficar em casa esperando chegar, porque não vai chegar. Tem que movimentar, tem que reabilitar. A palavra certa é essa. E agora nós vamos mostrar como é possível aliar atividade física ou de lazer com o uso de máscara e o respeito às normas sanitárias, inclusive nos parques aqui da nossa cidade. Vamos ver a reportagem? Esse grupo de amigos veio aproveitar o cenário do Parque do Rangedor para tirar umas fotos, mas manteve um cuidado fundamental: o uso de máscaras. Principalmente nesse momento aí, né, dessa onda aí da Covid, a máscara é fundamental para a gente prevenir. A gente se protege e protege o outro. Mas a maioria vem mesmo em busca da prática de atividades físicas. Ainda assim, não abrem mão do item de segurança. Sempre de máscara. É um incômodo, mas é uma precaução, porque essa doença é séria e está matando. E se alguém deixa a máscara de lado? A gente passa por longe, a gente procura sempre sair um pouco, né, para não estar arriscando, né? Um verdadeiro exemplo do que precisa ser feito. Nossa equipe de reportagem ficou cerca de 1 hora aqui no Parque Estadual do Rangedor. Praticamente não encontramos pessoas sem máscara. Se acontecer, elas são orientadas sobre o uso. E se ainda assim insistirem em se recusar, podem até ser convidadas a se retirar do local. A responsabilidade pela fiscalização é da administração do parque, com um batalhão de polícia ambiental. A administração do parque ela faz o trabalho de orientação e nós, por meio do policiamento ostensivo, nas mais diversas modalidades, policiamento de bike, policiamento a pé e policiamento motorizado, também reforçamos os protocolos. Aqui as pessoas, graças a Deus, têm uma aceitação muito boa quanto às orientações que são discriminadas no decreto, né? Nós não temos tido nenhum tipo de problema, nenhum tipo de resistência quanto a isso. A Organização Mundial da Saúde mantém a recomendação do uso correto de máscaras como forma de prevenção ao coronavírus. E quem entende o porquê, deixa o recado. A máscara ela já tem que fazer parte do nosso cotidiano, porque nesse período ainda nós precisamos estar nos cuidando e cuidando do outro. Então cuidar do outro também é cuidar da gente, até pela questão mesmo do afeto que nós temos às pessoas. Precisamos manter isso vivo ainda. Que bom que muita gente está se conscientizando, né? São 7 horas e mais 17 minutos, 7h17. A gente vai agora ao vivo para a região Tocantina. Vamos à Imperatriz com o Geisel Nascimento, que traz os destaques de hoje. Começa falando, claro, sobre a questão da pandemia, mas tem outros assuntos também para nós lá em Imperatriz. Olá, Geisel, boa sexta-feira. Igualmente, Adalberto, para você e para toda a nossa equipe aí na capital. A gente começa destacando que hoje, sexta-feira, é o último dia de vacinação para a segunda dose naqueles 4 endereços que nós já anunciamos durante toda essa semana e todo mundo tem que ficar atento, levar toda a documentação e poder fazer essa sua imunização, tanto na modalidade drive-thru como também presencial. Olha, Adalberto, na tarde de ontem, um policial militar foi preso pela Polícia Civil, suspeito de assassinar o comerciante Valdeci Pereira Araújo no dia 20 de outubro de 2020 em um bar de sua propriedade no bairro Jussara. A polícia não divulgou o nome do policial militar. Segundo a polícia, a vítima praticava jogos ilegais e o PM, que tinha uma dívida causada por essas apostas, teria matado o comerciante para não ter que pagar o dinheiro que devia. No dia do crime, segundo relatos de testemunhas, a vítima estava sentada em frente do bar conversando com amigos quando foi atingido a tiros vindos de um carro sem placa que passava pelo local. Um outro destaque, Adalberto, que voos no aeroporto Renato Cortes Moreira, aqui de Imperatriz, vão sofrer uma nova redução neste mês de abril. A Latam, que opera a maior quantidade de voos no terminal, me informou que vai operar apenas com 27% de sua capacidade total em todo o Brasil. A empresa não entrou em detalhes sobre quais voos serão afetados, né? Em março, quando a companhia operava com 39% de sua capacidade no país, o número de voos aqui em Imperatriz já tinha caído também. Enquanto em fevereiro foram registradas 93 decolagens e 93 pousos, no mês passado o número caiu para 88 pousos e 88 decolagens. Os dados são da Infraero, que administra o terminal aeroportuário.
E uma ótima notícia, a Academia Imperatrizense de Letras anuncia Salão do Livro online pelo 2º ano consecutivo, porque a pandemia coronavírus impede a realização presencial em um dos maiores eventos literários do Norte e Nordeste. O Salão do Livro aqui de Imperatriz vai acontecer nessa modalidade, no formato virtual, na Via Rede Mundial de Computadores, de 3 a 5 de junho deste ano, por meio das plataformas digitais. Olha, ontem, dia 15, por volta de 1h da manhã, no povoado Coquelândia, a equipe de suporte básico, que fica localizada naquela área, recebeu um chamado de uma ocorrência de que uma paciente estaria em trabalho de parto. A equipe de plantão, composta por Iraci Bastos e Francisco das Chagas, deslocaram-se até o local informado. Ao chegar, terminaram de realizar o parto da jovem, que colocou no mundo uma criança do sexo feminino. Ainda no local, a técnica de enfermagem realizou todos os procedimentos do corte umbilical, aquecimento do bebê e encaminhou a mãe para o Hospital Regional Materno-Infantil aqui de Imperatriz para os devidos cuidados pós-parto. Só no ano de 2017 e 2020, o SAMU já realizou aqui em Imperatriz 2.211 casos de trabalho de parto em nossa cidade, uma média de 553 atendimentos por ano. Então, o SAMU 92 e nós do Sistema Difusora desejamos boas-vindas à pequena, então. Uma ótima sexta-feira para você, Adalberto, e para todos aí na capital. Obrigado, Gisele. Boa sexta-feira para todo mundo aí em Imperatriz também. Gisele Nascimento, ao vivo, falando da região Tocantina para nós aqui no Bom Dia Maranhão, hein? No próximo bloco, nós vamos falar sobre os cuidados com avós, em especial nesse tempo de pandemia, hein? E vem aí Silva Alves para atualizar os principais assuntos da área de segurança. Nós voltamos em instantes, já já. São 7h24 de volta ao Bom Dia Maranhão nessa sexta-feira, final de semana chegando. Amanhã tem transmissão ao vivo da Copa do Nordeste aqui na Difusora, hein? Vamos agora falar de segurança no Bom Dia. E segurança é assunto para Silvan Alves. Silvan, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, fala para a gente sobre essa operação, essa prisão aí da Senarc lá em Pinheiro. Como é que foi? Olha, a Senarc tem feito grandes apreensões esse ano, aí do começo desse ano para cá. Esse é o 4º caso, né, de 3 flagrantes que foram feitos aqui no terminal da Ponta da Espera. E agora a mulher estava transportando algo em torno de 5 quilos, né, de maconha. Ela estava indo numa van, um transporte alternativo, quando lá perto de Pedro do Rosário o pessoal tinha feito lá o bloqueio. O pessoal da Senarc, com a participação mais uma vez dos cães investigadores da Senarc, e acabaram descobrindo lá naquela mochila lá que a mulher transportava a droga, no caso, os 5 quilos de maconha. Tem sido cada vez mais comum, Adalberto, as mulheres sendo utilizadas como mulas, aí, principalmente para fazer transporte para a região da Baixada, como estou falando. Esse é o 4º caso, né, de janeiro para cá, de mulheres que acabam sendo presas em situações como essa. Ela foi encaminhada para a sede da Senarc e foi autuada em flagrante, conforme aquilo que determina a lei de entorpecentes. Policiais do 25º Batalhão da Polícia Militar do Estado, na cidade de Cururupu, realizaram no município uma operação denominada Gueto. Como é que foi o balanço da operação lá, Silvan? Olha, a apreensão de uma moto com registro de roubo. Essa operação ganhou esse nome de Gueto porque é um local lá no bairro Nova Jerusalém, que ganhou esse nome por ser um local de difícil acesso, dá acesso ao mangue, as ruas são de difícil acesso. E aí os policiais estão fazendo lá uma contenção lá nesse local, que é um local assim com altos índices de criminalidade. Apreenderam uma moto, houve troca de tiros com 2 traficantes, 44 papelotes de droga apreendido e mais uma pistola .40 com 3 munições intactas que acabaram sendo apreendidas lá pela polícia. Os indivíduos acabaram conseguindo fugir, né? Mas tiraram a arma de circulação, no caso a quantidade de droga, e mais a moto também que tinha registro de roubo. Segundo o Major Augusto, que é o comandante do 25º Batalhão da Polícia Militar lá em Cururupu, essa operação ela vai continuar, não tem dia para cessar, até porque esses bandidos conseguiram fugir pelo mangue, que é uma área de difícil acesso, e é uma questão de tempo para que a polícia possa conseguir localizá-los. Obrigado, viu, Silvan? Bom final de semana. Bom final de semana a todos. Final de semana onde? Em casa, lógico, em casa, claro. Exatamente. É isso aí. Bom dia, Adalberto. Obrigado, Silvan. São 7h27, 7h27, você ligado aqui no Bom Dia. Vamos juntos até às 8 horas da manhã, muita informação, a informação não para, agora é hora do nosso Giro de Notícias.
A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto que amplia penas por crimes de furto e estelionato praticados com o uso de dispositivos eletrônicos, como celulares, computadores e tablets. A proposta agora retoma para análise dos senadores. O projeto cria um agravante com pena de reclusão de 4 a 8 anos para o crime de furto realizado com o uso desses aparelhos, estejam ou não conectados à internet, seja com violação de senhas, mecanismos de segurança ou com o uso de programas invasores. O consórcio Brasil Central, integrado pelo Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e Rondônia, iniciou há cerca de 20 dias negociações com o Fundo Soberano Russo para a compra sem intermediários de 28 milhões de doses da vacina Sputnik V contra a Covid-19. Na semana passada, um representante do consórcio esteve com o ministro da Saúde alinhando o possível formato que seria adotado para a distribuição e aplicação das vacinas para as 7 unidades da federação que integram o consórcio. Em função de cláusula de confidencialidade prevista na carta de intenções assinada com o fundo russo, ainda não foram definidas o valor total da compra e nem a data de entrega das vacinas. O Maranhão recebe hoje novo lote de vacinas contra a Covid-19. No total, são 154.600 doses de imunizantes, sendo 62.600 de Coronavac e 92.000 de AstraZeneca, referentes à 13ª pauta de distribuição. As novas doses serão destinadas à aplicação da D2 relativa ao esquema vacinal dos trabalhadores da saúde e da população de 65 a 69 anos. Além disso, os imunizantes serão direcionados para a continuidade da aplicação da dose 1 em trabalhadores de saúde, idosos de 60 a 69 anos, forças de segurança e salvamento e forças armadas. 7h29, e aí eu faço a pergunta, será que vai chover? Vamos ver Imperatriz, a segunda maior cidade do estado, com sol, com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. Imagens agora de Imperatriz, do centro da cidade, você tem imagens ao vivo, ao climaauvivo.com, 22 é de mínima e 31 de máxima é a previsão para hoje na cidade de Imperatriz. Você vê algumas nuvens de chuva aí no céu, né? Pois é, previsão para hoje é assim, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. Vamos falar do tempo lá em Açailândia, porque tem sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. A mínima em Açailândia vai ser de 24 e a máxima de 32 graus. Agora, a capital de todos os maranhenses, vamos falar de São Luís. Hoje a capital tem sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Você tem imagem do centro histórico da cidade, olha só, mínima de 25, a máxima hoje chega a 29 graus em São Luís. Imagens ao vivo você tem nesse instante do centro histórico da capital dos maranhenses. Vamos em frente com o nosso Bom Dia, você ligado acompanhando a nossa programação em Imperatriz, em Caxias, em Codó, em Açailândia, ligado no nosso Bom Dia Maranhão. Agora a gente vai ao vivo à região dos Cocais, vamos para Caxias com a Raquel Souza, que tem os destaques do dia de hoje. Olá, Raquel, bom dia. Olá, bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Olha só, uma novidade na região leste é que o município de Aldeias Altas, distante cerca de 37 quilômetros de Caxias, também será contemplado com a construção de um mirante. A obra, orçada em mais de R$1 milhão, será executada pelo governo do estado através da Secretaria de Turismo, em parceria com a prefeitura do município. E o mirante será construído na parte mais alta, né, da cidade, no mesmo lugar onde fica a estátua de São João Batista, considerado padroeiro de Aldeias Altas. O anúncio da obra foi feito ontem à tarde, após a visita do secretário de Estado de Turismo, Catulé Júnior, juntamente aí com a comitiva da prefeitura no local da obra. E esse projeto foi apresentado, né, o governador Flávio Dino aprovou e deu autorização para construir. De acordo com o secretário Catulé Júnior, será uma obra que vai agregar valor à infraestrutura do município de Aldeias Altas, especialmente nas áreas de entretenimento e lazer, principalmente porque será um novo ponto turístico e também como contemplação da cidade. Lembrando que essa é a segunda cidade da região leste que passará a ter um mirante. Aqui em Caxias, o ponto turístico fica no Morro do Alecrim, local onde aconteceu a Guerra da Balaiada, né, um movimento que ajuda a contar a história de lutas aqui do município. O mirante é um dos principais, o mirante aqui em Caxias, né, é um dos principais locais que mais atraem turistas de todos os cantos do Brasil e até de outros países. Portanto, parabéns, né, então, para a região leste, para mais uma obra dessas. E agora, atualizando sobre casos de Covid em Caxias, até o momento somos mais de 9 mil casos, 9.289 casos confirmados, 93 pessoas estão internadas, mas são mais de 100 casos ativos e o município, nas
últimas 24 horas, infelizmente, contabilizou 8 mortes, totalizando 270 óbitos. Infelizmente, Adalberto. A gente termina por aqui, desejando um ótimo fim de semana a você e a todos. Bom final de semana, Raquel, para você e todos aí em Caxias também. 7h32, é hora do nosso quadro de saúde aqui do Bom Dia. Você sabia que hoje é Dia Mundial da Voz? Pois é, nós preparamos uma reportagem para mostrar alguns cuidados que devemos ter com esse importante instrumento, em especial nesses tempos de pandemia. Vamos ver na reportagem? Acostumado a usar muito a voz em compromissos políticos, o ex-prefeito de Bacurituba, José Sisto Ribeiro, aos 74 anos, contraiu a Covid-19. Ele ficou em estado gravíssimo e foi entubado. Foram 68 dias de internação. Dos dias mais difíceis de toda a vida, ficaram as cicatrizes da traqueostomia. Agora ele tem na rotina um cronograma de exercícios vocais. Não estava boa a voz, mas a voz eu sentia que tinha condições ainda da gente falar. Mas como a gente tem entubado não fala, depois eu fui tendo conhecimento, procurando para o pessoal que me acompanhava, eu tinha de ter gente me acompanhando, eu não fiquei só na UTI, eu tinha técnico durante o dia e técnico durante a noite. Casos graves do novo coronavírus são suficientes para gerar complicações na laringe. Por exemplo, pacientes podem apresentar fadiga vocal e vários outros problemas. Pode gerar edemas, má coaptação, má fechamento das pregas vocais. E a literatura também descreve que pode acontecer lesões em pares cranianos que vai dificultar ali esse fechamento. Durante a pandemia, não é só aquele que enfrentou o estado mais grave contra a Covid-19 que deve estar atento, tanto durante a internação quanto depois na reabilitação. Todos devem manter cuidados básicos com a saúde vocal. Este especialista alerta para medidas preventivas que devem ser adotadas. Em abril, mês de comemorar o Dia Mundial da Voz, é uma boa oportunidade para lembrar que é preciso dar atenção específica às cordas vocais. E já que todos precisam usar máscara e com isso demanda muitas vezes maior esforço vocal para falar, podem ser aplicadas algumas estratégias. Falar um pouco mais devagar, fazer mais pausas para respirar, articular mais, tentar não mudar o tom natural da voz, diminuir a tensão na região do pescoço. Os cuidados vão além e incluem alimentação saudável e uma boa noite de sono. No momento de pandemia, a voz também se tornou aí um grande instrumento de trabalho. Então é muito importante cuidar bem dessa voz para todas as profissões. Agora a gente conversa com a fonoaudióloga Glenda Santiago sobre esse dia de hoje que é tão importante, gente, com os cuidados com a voz. Glenda, bom dia, é um prazer tê-la aqui na TV Difusora, agora aqui com a gente ao vivo. Bom dia, Adalberto. Para mim é um prazer estar aqui contigo. Glenda, a gente tem números aqui que são preocupantes em relação ao câncer de laringe. Eu queria, inclusive, que você atualizasse para a gente esses dados. É claro que a gente sabe que os problemas vocais não atingem só a laringe, né? Mas esse é um número que chama a atenção e a data de hoje é tão importante para a gente falar também sobre esse tema, né? E fazer com que as pessoas tenham esse diagnóstico o mais cedo possível, porque isso pode fazer a diferença entre o tratamento da doença, né? Claro, infelizmente, Adalberto, o câncer de laringe tem uma incidência enorme no Brasil. É esperado que mais ou menos 15 mil casos aconteçam a cada ano. Então, atingem muitas pessoas. E no Brasil, culturalmente, a gente tem uma aceitação com a rouquidão. Tem gente que acha bonito, tem gente que acha charmoso ficar com uma voz rouca. E a voz rouca é uma voz anormal. Não é normal a gente estar rouco. A gente pode ter uma rouquidão por problemas simples, um edema, porque a gente tossiu demais, uma crise alérgica, uma faringite, ou a gente pode ter uma rouquidão por patologias vocais, que podem ser cirúrgicas ou não, só com tratamento fonoaudiológico a gente consegue resolver, ou essa rouquidão pode sim ser o primeiro sintoma de um câncer de laringe. Então, quanto mais cedo o paciente percebe a rouquidão em si mesmo e procura ajuda indo para um médico, que pode ser um otorrinolaringologista ou um cirurgião de cabeça e pescoço, fazer um exame simples, que é feito no consultório mesmo,
que é uma videolaringoscopia, mais cedo você tem um diagnóstico dessas pregas vocais, mais cedo você inicia um tratamento. Glenda, agora a gente falou ainda há pouco na reportagem sobre um dos cuidados que é a hidratação, não é? Agora, com o uso da máscara, a gente imagina que as pessoas estão se hidratando menos, né? Por exemplo, no local de trabalho, aquela dificuldade, não vou tirar a máscara, como é que eu faço? Mas é preciso ficar atento, né? Exatamente. E nada, Adalberto, nada substitui você beber água. Lógico que a gente tem uma hidratação indireta, que é a hidratação com nebulizadores, cheirando uma gase embebida com soro. A gente pode fazer uma hidratação dessa região de forma indireta. De forma direta, que é assim. E de forma indireta, bebendo água, que a gente hidrata o nosso corpo inteiro, inclusive o nosso tubo laríngeo, que produz uma secreção, que faz uma hidratação dessa região, porque a gente precisa lembrar que as pregas vocais são duas e elas fazem um movimento de atrito entre elas. Quando a gente vai produzir a voz, elas batem e esfregam. Se você tem uma boa hidratação dessa região laríngea, você tem menos impacto nesses músculos. E quando a gente usa máscara, quando a gente esquece de beber água, a gente faz uma desidratação do corpo inteiro, principalmente dessa região. Agora, existe uma relação entre a alimentação, por exemplo, e a qualidade vocal? É possível, tem determinados alimentos que se deve evitar? Por exemplo, para quem como a gente aqui faz uso profissional da voz, professores e outros profissionais, tem relação, Glenda? Sim, sim. A gente tem que prestar muita atenção quais são os alimentos que a gente vai comer antes do uso da voz, do uso mais prolongado, por exemplo, como vocês, jornalistas, professores, cantores. Se você tomar leite, derivados de leite, chocolate, alimentos gasosos, isso pode dar sensação de arroto, você pode ter um espessamento de todo esse muco de laringe e de saliva que vai acarretar um pouco de pigarro, um incômodo na hora de produzir essa voz. Então, alimentos cítricos, alimentos que são de fácil digestão, facilitam a nossa respiração, facilitam a nossa utilização da voz. Então, prestar muita atenção também aos sinais de refluxo, Adalberto. Porque quem tem refluxo, essa volta do suco gástrico acaba atingindo região de laringe, atingindo região de prega vocal e pode trazer muitos prejuízos para a voz. E no caso do uso de álcool e também de cigarro? A gente tem que pensar, Adalberto, que as nossas pregas vocais estão nesse tubinho aqui, que a gente chama de laringe, e elas estão nas nossas vias aéreas respiratórias. Então, tudo que eu respiro passa pelas minhas pregas vocais. O que eu como não passa, tá? Então, o que é que eu tenho que pensar? Na hora que a pessoa fuma, a fumaça do cigarro, que é uma fumaça quente, numa temperatura muito alta e cheia de toxinas, ela vai passar na região da laringe das pregas vocais na ida para o pulmão e na volta, acarretando uma agressão em toda essa região. E o álcool, ele faz com que você perca o controle, né, da intensidade. Geralmente as pessoas que bebem muito falam muito alto, vai gerar uma desidratação nessa região e faz com que você, juntando álcool e cigarro, tenha mais possibilidades de desencadear um câncer de laringe. Acessórios e roupa, isso faz diferença também? Faz, porque o combustível da nossa voz, Adalberto, é o ar. Então, a gente tem que ter uma boa respiração, uma respiração no lugar certo, que é a costal diafragmática abdominal, que é nessa região da barriga. Então, a nossa barriga tem que estar livremente indo para frente e para trás. Eu tenho que evitar respirar nessa região mais superior. Se eu estou com uma roupa muito apertada, um cinto muito apertado, isso pode dificultar a minha respiração, consequentemente, dificultar a minha produção vocal. Então, o ideal é que tenham roupas confortáveis na região abdominal para facilitar a minha respiração. No Dia Mundial da Voz, eu conversei com a fonoaudióloga Glenda Santiago. Obrigado, Glenda, pela entrevista. Eu estou até nervoso aqui, porque a Glenda é que cuida da voz de toda a equipe aqui do Sistema Difusora de Comunicação. Depois ela vai dar minha nota aqui, saber se eu fiz tudo certinho. Obrigado, Glenda. Eu que agradeço. Obrigada. Você é um querido e eu amo falar de voz e para mim é um prazer estar aqui hoje. Obrigado mais uma vez. Está aí, portanto, Glenda Santiago, grande profissional, cuida aqui da voz de toda a turma do Sistema Difusora de Comunicação, tem muita experiência falando com a gente aqui no Dia Mundial da Voz. Vamos para o intervalo agora? No próximo bloco vem aí John Coutrin, no quadro de política.
E a gente vai falar de esporte também, porque o final de semana é de Copa do Nordeste, de Sampaio jogando contra o Ceará, e amanhã tem transmissão ao vivo mais uma vez aqui na Difusora. Bom, a gente volta já já, tem imagens ao vivo para você, ó. Praça João Lisboa agora, no centro histórico da cidade, você vê essa bela imagem aí para a gente se inspirar, que o final de semana está chegando, ainda bem, né? Estamos de volta ao vivo com o Bom Dia Maranhão para todo o estado aqui pela TV Difusora. E agora é hora de falar de economia e finanças aqui no Bom Dia. Olha, segundo a Junta Comercial do Estado, o Maranhão possui até o ano passado cerca de 317 mil empresas. Destas, cerca de 89% são micro e pequenos empreendimentos. Os desafios dos empreendedores são vários, inclusive, claro, em tempo de pandemia. No programa de hoje nós vamos falar sobre algumas alternativas que existem no mercado que tem alta concentração bancária. Aqui no estúdio eu recebo o Felipe Ribeiro, que atua no mercado de rede de fomento comercial, está comigo aqui no Bom Dia. Olá, Felipe, bom dia. Bom dia, Adalberto, tudo bem? Tudo bem, Felipe. Ontem o Sebrae divulgou um dado de 69% de micro e pequenos empresários endividados. É um número realmente muito alto, até por conta do impacto da própria pandemia, né? Existem no mercado produtos financeiros, gestão financeira, alternativas, por exemplo, a esse sistema que a gente falava que é tão concentrado aí em relação aos bancos? Sim, existem. E é um dado até muito preocupante. 69% das empresas estarem com essa dificuldade financeira, sendo que existem várias outras alternativas no mercado para ajudar exatamente esse tipo de empresa. Falta às vezes chegar essa informação para o Falta chegar a informação. O empresário ele não sabe que ele tem à disposição, por exemplo, agências de fomento comercial, que são empresas que são especializadas em ajudar empresas, em fazer com que essas empresas cresçam, vendam mais, tenham mais condição de sobreviver. Isso independe do porte da empresa? Não. Ela pode ser uma empresa pequena, como uma indústria muito grande, tá? E essas empresas elas têm profissionais que dispõe de diversas ferramentas, capital de giro, antecipação de recebíveis, gestão financeira, até mesmo análise de clientes, de credibilidade de clientes. Então, é um mercado muito amplo, porque, na verdade, empresas de fomento comercial são empresas de assessoria, são empresas de consultoria. Então, elas estão ali para poder desenvolver essas empresas. Elas estão ali para poder chegar para o empresário e dizer, olha, você está precisando aqui disso, dar uma ideia, pegar na mão do empresário e falar assim, vamos seguir esse caminho que você vai ter mais facilidade. Felipe, às vezes nos bancos há uma dificuldade, por exemplo, em relação à burocracia do processo, né? Falta às vezes essa agilidade e das exigências também, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, tem uma ótica num bairro da cidade, uma pequena ótica, está começando, um outro empreendimento e às vezes não tem aquelas garantias todas que geralmente os bancos pedem. É possível, mesmo com essa característica que eu falei desse empreendimento, conseguir acesso, por exemplo, a esses benefícios, a esse crédito, enfim? Com certeza, porque na verdade o crédito, a pessoa tem crédito, ela não ganha crédito. Então ela pode ser uma empresa pequena, mas se ela está produzindo ali todo dia, se ela está vendendo, se ela está gerando emprego, então às vezes ela está com uma dificuldade, mas ela está rodando. O que ela precisa é um apoio, só uma forma dela conseguir, às vezes, fazer um encaixe de pagamento de uma forma melhor. Porque às vezes ela precisa comprar do fornecedor dela para pagar com uma data, mas precisa dilatar o prazo de pagamento para o cliente dela. Então, esse arranjo financeiro é que essas agências de fomento vêm exatamente para poder ajudá-las. A gente vê também que muita gente acaba fazendo uma venda a prazo, né? Sim, e aí, sim. É possível desse tipo de operação receber esse dinheiro no caixa de forma integral, imediata? Há esse acesso? Sim, com certeza, e muito rápido. Porque uma das grandes vantagens da agência de fomento é a velocidade para resolver esse tipo de problema. Uma análise, por exemplo, de crédito, geralmente tem uma média de 24 horas para poder fazer com que todo o processo, desde a análise, desde a compra de uma antecipação de recebíveis, por exemplo, o empreendedor tenha o dinheiro na conta em 24 horas. Porque uma coisa interessante, Adalberto, é o seguinte, a empresa, geralmente, ela tem ela fatura todo dia. Ela fatura dia 4, dia 5, dia 6, dia 10, dia 12, 14, 15, mas às vezes a concentração de pagamento dela está num determinado dia. Por exemplo, folha de pagamento que precisa ser pago no 5º dia útil, tá? Até o 5º dia útil. Então, como é que ela faz isso? Como é que ela vai pegar um dinheiro que às vezes está caindo
no 25º dia do mês para poder trazer para cá para o 5º dia. Então, esse tipo de arranjo de pagamento de soluções financeiras é exatamente o que uma empresa de fomento faz. Além, obviamente, quando ela tem a oportunidade de vender a crédito para um cliente, uma agência de fomento ela pode comprar e antecipar esses recebíveis dela. Tá? Seja um cheque, seja uma duplicata, seja um cartão, seja uma nota fiscal. Ela traz a pessoa, o cliente, por exemplo, esse é o caso da ótica. O cliente ele foi lá, precisou comprar um óculos, tá? Chegou na loja, só que às vezes ela não está conseguindo comprar aquele óculos à vista porque ela tem já o orçamento familiar comprometido. Então ela precisa de prazo. Aí o que ela faz? Ela precisa que a ótica dê 6 meses para poder pagar em 6 vezes um óculos. Mas o dono da ótica precisa receber à vista porque tem que pagar o fornecedor. Como é que equaliza isso? É exatamente isso que uma agência de fomento faz. Ela antecipa esse dinheiro para você, te paga ali à vista e vai receber do seu cliente durante esse período de 6 meses. Essas operações que a gente está falando aqui, por exemplo, a operação de factoring, o Brasil é o segundo maior mercado, gente, da América, perde apenas para os Estados Unidos. Bom, eu sei que existem outras soluções financeiras no mercado, além do adiantamento, da antecipação de recebíveis também, Felipe, mas aí você vai ser papo para um outro momento. Eu te agradeço a sua presença aqui no estúdio, principalmente nesse tempo, como a gente falou ainda há pouco, de tanta gente inadimplente, tanta dificuldade que os empreendedores têm no Brasil. Obrigado pela entrevista aqui, viu? Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Você ligado no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de sexta-feira. Bom, agora a gente muda de assunto, a gente vai falar agora de esporte. A delegação do Sampaio está embarcando nesse momento para Fortaleza, onde domingo pega o Ceará pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O jogo não vai ser fácil, não. Não seria Sampaio, né, se não fosse assim. O time, a gente vai dar uma olhada agora como é que o time chegou até aqui. Na estreia, o Sampaio dominou a partida, mas ficou no empate com o Sport em Recife por 1-1, em jogo que teve 2 gols contra. A segunda partida tricolor foi em casa e o time jogou mal e perdeu para o Fortaleza por 2-0. Na sequência, o time empatou fora de casa com o Botafogo da Paraíba, depois que o Sampaio fez 1-0. No quarto jogo, o time saiu na frente com esse gol de Johnny Caiado e depois cedeu ao Vitória da Bahia no Castelão. Depois, fora de casa, o tricolor conseguiu sua primeira vitória com esse gol de cabeça de Jefinho. O adversário foi o Altos, em partida disputada em Teresina. A segunda vitória veio na sequência e foi a primeira em casa, 3-2 em cima do Salgueiro. O último gol do Sampaio foi esse golaço de Guilherme. Guilherme Teixeira tirou bonito contra a marcação. O Sampaio ainda foi a Natal e depois do ABC abrir o marcador, Jefinho deixou tudo igual, marcando contra seu ex-clube. A continuação dessa história vocês já sabem, né? No último sábado, o Sampaio enfrentou o CSA e mesmo com um empate de 0-0, a equipe tricolor conseguiu se classificar. O sonho de conquistar a orelhuda segue valendo. Final de jogo 0 para o Sampaio, 0 para o CSA. Confiança total nos jogadores, no trabalho. O resultado ele é incontrolável, isso que a gente precisa entender no futebol, no Brasil, de uma forma geral. Somos imediatistas. Eu também quero ganhar todos os jogos. Não tem nenhum jogo que eu entrei para falar um empate tá bom. A gente sabe às vezes que o empate é um resultado que pode nos levar para a classificação, como foi o jogo contra o CSA. Mas nós entramos nos jogos para vencer os jogos. Então, termos times competitivos, jogadores conectados com as nossas ideias, termos um plano de jogo elaborado para cada jogo, cada situação e as circunstâncias e termos os melhores que vão competir naquele momento. O foco agora é outro, é a Copa do Nordeste. Nós vamos enfrentar uma grande equipe que é o Ceará, mas acredito que o Sampaio, com uma grande camisa, também vai muito forte para esse jogo. Nós estamos totalmente concentrados, nos preparando para poder fazer o melhor lá e trazer a classificação para a torcida boliviana.
Bom, e depois do jogo, a delegação continua na capital cearense, treina na segunda pela manhã e só embarca de volta para São Luís à noite, na noite de segunda-feira, portanto. A partida contra o Ceará acontece 4 da tarde na Arena Castelão. Quem vencer segue na competição. Havendo empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Olha, nós vamos ver agora como é que ficaram os confrontos pelas quartas de final. Que lembrando você, né, os jogos que estão programados para amanhã e para o domingo também. Dá só uma olhada aqui, ó. Domingo, o Sampaio joga com o Ceará na Arena Castelão, 4 da tarde, mas amanhã tem Bahia e CRB, lá em Salvador. Na capital cearense, o Fortaleza pega o CSA com transmissão ao vivo aqui da TV Difusora. O Vitória pega o Altos do Piauí, portanto, esses são os 4 jogos programados da Copa do Nordeste. E no jogo que a gente vai transmitir, do Fortaleza com o CSA, a gente vai ver como é que fica como é que está o confronto entre essas duas equipes, o histórico, né, as estatísticas das duas equipes. Vamos ver na tela? O jogo é Fortaleza e CSA. Em 5 jogos, 2 empates, 2 vitórias para o Fortaleza, 1 para o CSA. O Fortaleza marcou 5 vezes, o CSA 4. O Fortaleza tem um título, o CSA nenhum. Vai ser um jogão de bola. Já que o jogo do Sampaio ficou para domingo e a gente faz a transmissão sempre sábado à tarde, vamos transmitir sim, tem futebol aqui na Difusora. Vamos em frente porque a gente vira a chave do esporte agora para a política. Comigo aqui no estúdio, John Coutrin. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Vamos começar falando que o governador Flávio Dino afirmou que no tempo certo vai coordenar o diálogo com o seu grupo político, visando 2022, tentando evitar alguns comentários que surgiram, inclusive, aí nas redes sociais, né, John? Perfeito, Adalberto, perfeito. Ontem o governador Flávio Dino se reuniu com o senador Everton e com o vice-governador Carlos Brandão, que são, né, pretensos candidatos ao governo a sucedê-lo, né? Os dois nomes aí, Adalberto, tanto o Everton quanto o Carlos Brandão, um desses dois será aí o candidato sucessor do governador Flávio Dino. E aí o governador chamou eles dois para conversar ontem, né? Até para ratificar, em primeiro lugar, ratificar a unidade do grupo, não é dizer, o governador deixa bem claro, olha, são aliados de longas datas, são meus aliados, do grupo. Então, o governador chamou, portanto, para demonstrar, né, dizer que não há ainda preferência por A ou por B, porque nos últimos dias, Adalberto, já se fala, né? Não, o governador já escolheu o Carlos Brandão, por exemplo, né? Já escolheu o Carlos Brandão, vai romper o grupo, vai dividir, vai rachar, né? O Everton quer impor a candidatura dele, e ontem se deixou bem claro que não é assim, né? O governador Flávio Dino, portanto, disse que no momento certo vai coordenar essa conversa, né? Lá para novembro já deve ter aí a definição, mas até lá isso vai ser construído, Adalberto. Construído como? Com os aliados, não vai ser uma decisão unilateral do governador. Vai chegar e dizer assim, não, eu quero o Adalberto, e acabou. Não, ele vai conversar, vai chamar todo mundo, colégio de partidos, aliados, a bancada, né, os presidentes de poderes, e vão discutir qual será o melhor nome aí para conseguir o legado, né, manter o legado do governador Flávio Dino. Tá certo. John Zé Inácio assume a vice-liderança do governo na Assembleia? É simbólico, né, Adalberto? Ontem, a questão do Lula e o Zé Inácio ser escolhido o vice-líder. O Zé Inácio é do PT, né? O Zé Inácio é do PT. O líder do PDT, olha só, o líder do PDT, o vice-líder do PT. Então é muito simbólico. Fechado já isso, né? Fechado, exatamente. Muito simbólico essa escolha. E aí o Zé Inácio na foto com o governador. Obrigado, John. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no portal MA10 ao vivo. Imagens para a gente encerrar a semana da Praça do Poeta. Bela imagem, cartão postal de São Luís. Só para a gente encerrar, a gente volta segunda.